para ser seu servo, para caminhar com ele. Josué foi um homem que cresceu, né? Cresceu ali do lado de Moisés, vendo as batalhas de Moisés, vendo as lutas de Moisés, vendo também as maravilhas que Moisés fazia através do nosso Senhor Jesus Cristo. Moisés ele foi obediente, mas depois Moisés veio a desobedecer. Veio desobedecer a Deus. E por causa da desobediência de Moisés, Deus não permitiu, ele viu a terra, mas ele não chegou à terra. Aí Moisés pega e vem a falecer. Ali, para aquele povo israelita, já tinha saído, né, do sofrimento, já estava a caminho para chegar, né, à terra prometida. Mas no capítulo 1, Moisés chega a falecer. Aí Moisés, ele falece, ele morre. Com certeza aquele povo chegou a pensar, acabou a nossa esperança. O nosso líder morreu, o nosso conselheiro morreu, o nosso pastor morreu, e agora acabou a nossa esperança. Mas aí também até mesmo Josué, né? Josué, ele estava triste pela perda do seu, né? Vamos supor do seu pai na fé, do seu pastor. Estava triste. Pela resposta de Deus, fala com Josué, com certeza, creio eu, conjuntura minha, né? Pensando assim, pela palavra do Senhor Jesus, Moisés com certeza parou e pensou, e agora? O que nós vamos fazer? O nosso líder, o nosso pastor morreu, e agora? Mas para você ver que quando Deus tem a obra na vida de uma pessoa, eu vou usar os pastores como exemplo. Os pastores, vai chegar um tempo que Deus vai recolher os seus pastores. E a pergunta da noite é, e aí? Você vai deixar a porta fechar? Ou vai, né? Não, vamos reunir, vamos tocar a igreja. Ele tem filho, mas se os filhos não falar, não é para mim, você não vai deixar a porta fechar. Vamos supor que era desse jeito que estava acontecendo. Aí que entra Deus e fala, Josué, o meu servo é morto. E agora toda aquela batalha que Josué viu Moisés travando, e ele travava ali junto com Moisés. Ele aprendeu muitas coisas, ele aprendeu a ter fé, ele aprendeu a ter perseverança, aprendeu a se preparar. Josué, ele presenciou muitas das vezes Moisés falar com Deus praticamente face a face. Ele viu as maravilhas que Deus fazia através da vida de Moisés. Aí com certeza estava pensando, e agora? O que nós vamos fazer? Aí Deus levanta aquela voz grata do alto dizendo, Josué, meu servo Moisés morreu, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo. Aleluia. E com certeza Josué ficou com medo, né? Porque Josué sabe, você sabe, eu sei, que a obra não é fácil. Liderar um povo muitas das vezes não é fácil, não é bem assim? E Josué, vendo tudo que Moisés passou, com certeza ele ficou com medo. Quando o povo achou que já não tinha mais esperança, que não ia alcançar a herdade, mas aquela, não tinha mais quem guiava eles para chegar até a promessa do Senhor. Aí Deus já levanta, já preparou, já estava com Josué preparado. E Deus só chama Josué e fala, Josué, eu sei que você está triste, eu sei que você está com medo. Josué, mas se levanta, se põe de pé, se posiciona. Porque é você agora, Josué, que eu vou usar para ganhar esse povo, para eles herdar a terra prometida, como eu tenho falado para Abraão, Isaac, Jacó e Moisés. E agora vai lá no capítulo 3, aonde fala
capítulo 3, onde nós vamos entrar dentro do tema. Capítulo 3, versículo 1. Chegou o dia da passagem do rio Jordão. E levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Setim, e vieram até o rio Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passasse. Sucedeu o fim de 3 dias, e os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenou ao povo, dizendo: quando verdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas levam, parte vós também, vós também, no vosso lugar, e segue, que haja contudo distância entre vós e ela, como uma medida de 2.000 covados, e não vos cheguei a ela, para que saibais o caminho para o qual haveis de ir. Portanto, por esse caminho nunca passaste antes. E disse também Josué a seu povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Aleluia! E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto, e passais adiante desse povo. E levantaram, pois, a arca do concerto, e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, assim como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Josué se levantou de madrugada e se pôs em posição. Ele se levantou de madrugada e partiu para Setim. Mas antes mesmo de ali ele fez acampamento, fez armar as suas barracas. E ali Deus ordenou que ficasse ali por 3 dias. José falou: vamos ficar aqui antes de atravessar. Por 3 dias. É o tempo necessário para o povo, para os levitas se preparar. Aleluia! Se prepara 3 dias. Foi 3 dias de preparamento. Eu quero dizer para você nessa noite: ali 3 dias ele se preparou, se consagrou, a qual o versículo 5 vai dizer: santificai-vos, porque nós sabemos que sem santificação ninguém verá a Deus. Aquele povo, servindo ao povo, para se consagrar, para se preparar, para jejuar, para ficar afastado do pecado, afastado das coisas erradas. Momento de santificação, para que eles pudessem ver a glória do Senhor Jesus acontecer. Aleluia! Eu quero dizer para você alcançar aquilo que você tanto almeja, para alcançar a promessa que Deus tem na minha vida, eu preciso me preparar. Eu quero dizer para você que Deus tem uma promessa na sua vida, mas há tanto tempo que vem que Deus já usou fulano, ciclano para falar comigo, e até agora ainda não aconteceu. Eu quero dizer para você, esse versículo, esse capítulo, a qual você vai aprender um pouco essa noite. Se Deus ainda não te deu, porque talvez você precisa buscar mais. Se você ainda não recebeu a sua bênção, está faltando perseverança, está faltando jejum, está faltando oração, está faltando. Mas aí eu queria tanto louvar no grupo de louvor. Eu queria tanto louvar e ver fogo descer, como desceu nessa noite. Eu quero dizer para você, aconteceu, o Espírito Santo desceu no grupo de louvor. Louvor por quê? Com
elas passaram não foi somente um dia e nem somente uma noite. Se quando elas vêm ali na frente, derrama o Espírito Santo de Deus, se derrama, e você sente a presença, elas prepararam. E da mesma forma eu dizer para você também pode fazer igual, mas ainda não aconteceu na sua vida, porque talvez você está, até no dia de hoje, você está andando de qualquer maneira, está fazendo de qualquer maneira, mas você está julgando, porque Deus não daria um versículo desse se não tivesse alguém do nosso meio precisando. Aleluia! Josué, se prepara, Josué! Josué, não tenha medo, Josué, é tempo de você ficar entristecido, Josué! Josué, é tempo de você passar por aqui, Josué! É eu que estou preparando você para esse dia, Josué! E chega esse grande dia na vida de Josué. E Josué, agora o verdadeiro líder, colocou o povo para santificar. Fica longe. Esse versículo, o Espírito Santo de Deus que nos dá entendimento. Durante os 3 dias tinha que ser em santificação. Não podia ter relações um com o outro. Santificar o corpo. Santifica a sua vida. Ali após 3 dias. E conforme vai acontecer, e Josué ordenou os levitas, os sacerdotes. Chegou o grande dia. Vamos partir. Essa noite, vamos atravessar o Rio Jordão. Glória a Deus. Vamos atravessar. A arca do concerto. A arca do concerto era um caixote. Ela não tinha assim, ela não era algo assim de tão importante. Mas dentro dela ela era uma caixa banhada de ouro. E ali dentro estava a tábua, as tábuas do testamento, da palavra do Senhor Jesus. Mas o sinal que quando aquela representava a presença do Deus Altíssimo. Aleluia! Aquele rio, o Rio Jordão, não era um rio qualquer riozinho que nós poderíamos passar a nado. Ninguém conseguiria passar a nado. Por isso que tinha que ter uma preparação, obediência, perseverança, santificação, preparo. E ali o povo, Josué falou para o povo: os sacerdotes, os levitas, vai passar. E o Jordão estava na época de muita água. Vamos supor, tempo de chuva, encheu demais. Estava super cheio. Aleluia. Mas Deus, quando Deus nos dá algo, vai nos dar algo, Ele prepara primeiro. Aleluia. Prepara que vocês vão ficar preparados. Porque os levitas vai chegar, os levitas vão pegar a arca e vai na frente. Mas vocês mantêm a distância. Se ele chegasse muito perto, ia ver a maravilha. Aí quando os levitas estavam com a arca, a presença do Senhor Jesus. Quando os levitas pisou, antes mesmo de levar o pé, quando eles levaram o pé, o mar já agradeceu, o Rio Jordão já se abriu. Quando Deus está na minha frente, na sua frente, quando Deus te escolhe para fazer algo, eu quero dizer para você que você pode ir, se você estiver na obediência, se você ouvir a voz do Senhor, se você guardar a palavra do Senhor, tiver com os ouvidos atentos para ouvir a instrução do Senhor Jesus, se você estiver com o coração limpo, porque Deus, o Espírito Santo de Deus, ele habita nos nossos corações. Não tem como eu e você errar, se eu e você tiver com o coração limpo, a vida em santidade. O Espírito Santo que está dentro de mim, dentro de você, é Ele que nos dá a instrução que devemos fazer, aonde devemos ir.
um lado e outro de outro, Deus pisou. A água se abriu no meio. Aleluia. O Rio Jordão se abriu no meio. Se levantou, ele abriu como Moisés abriu o Mar Vermelho. Ele abriu o Mar Vermelho, mas ele não pôde também passar no Rio Jordão, abrir o Rio Jordão, por causa da desobediência. Deus disse a Moisés: tirasse o povo do Egito. O povo é aquele povo que tudo que você fazia por ele estava sofrendo lá no deserto. Deus usou Moisés para tirar. E toda vez que acontecia algo, eles começavam a murmurar. Por quê? Por que você não deixou nós lá? Você nos tirou de lá. Lá nós estávamos sofrendo, mas não faltava comida, não faltava água, não faltava lugar, não faltava tempo. Começavam a murmurar. E Deus deu a ordem a Moisés. Era para Moisés chegar e ordenar, como Deus falou, era para falar na rocha. Era para ordenar a rocha, para colocar, fazer essa água minar para o povo, e meio do povo estava no céu. E Moisés era o homem mais manso da terra. Era o homem mais manso, mas como o povo começou a reclamar, questionar, murmurar, Moisés tirou. Moisés tirou e ele esqueceu do que Deus tinha falado para ele. Ele já estava com o cajado na mão, não era para bater, porque Deus queria mostrar ao povo, né? Mostrar ao povo a glória do Senhor Jesus. E queria mostrar para o povo como que Deus estava usando Moisés. Moisés foi lá e tacou, irado, bateu o cajado, bateu 2 vezes com muita ira, jorrou água para todo lado. Eu quero dizer para você: não faça nada, não saia da presença do Senhor se você estiver irado. Não faça nada na ira, não toma decisão irado. Mas me chamou a atenção, eu não gostei, eu vou sair. Não me deu a oportunidade, eu vou sair, não volto mais aqui. Eu quero dizer para você o preço da desobediência. Moisés, ele não pôde alcançar a terra, ele viu, mas não pôde participar, entrar na terra prometida. A desobediência. E Josué falou com o povo: assim que os levitas, os sacerdotes saírem com a arca, você segue ele para trás. Aleluia. E Deus disse, porque precisava se preparar. Eu quero dizer para você: você precisa se preparar. Eu e você precisamos nos preparar, porque nós não sabemos o que nós vamos nos encontrar amanhã. Nós não sabemos qual é o caminho estranho ainda que Deus vai te levar. Há lugares estranhos que Deus vai te levar. Mas é por isso que você tem que preparar agora. Deus tem a obra, Deus tem promessa na sua vida. Mas primeiro é preciso se preparar. Primeiro é preciso santificar. Mas Deus me mandou. Eu quero dizer para você: do jeito que você está, não é só levantar aí. Deus manda. Mesmo Deus estando no negócio, Deus manda, mas nós temos que preparar. Porque há momentos que Deus tem obstáculo. Deus permite o obstáculo para testar a nossa fé. Meu Deus. Aleluia. Deus de poder e glória. E aí Josué liderando o povo, Josué aconselhando o povo. Olha, você pega a distância, você se prepara, pega a distância, porque esse caminho você nunca passou. O povo achou que era passar, né? Vou chegar lá, não vamos atravessar o rio. Mas não era bem assim, precisava de um preparo. Deus de poder e glória. Há caminhos estranhos que nós temos que orar. Há lugares que você nunca foi, que eu nunca fui. Temos que orar para Deus nos capacitar, nos preparar. Aleluia. E ali, a obediência, o povo obedeceu. E quando chegou no meio do Rio Jordão, o servita parou e ficou em pé, de um lado para o outro, para o povo passar. E o povo passou, atravessou em seco. E antes mesmo, o servita foi colocando os pés, o Jordão,
foi feita uma barreira. A água já desabou. A barreira onde foi feito o caminho para passar, ali foi quebrado e o mar continuou do mesmo jeito que estava o Rio Jordão. E disse Josué também ao seu povo: santificai. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca e passa adiante. E o Senhor disse a Josué: glória a Deus. E o Senhor disse a Josué: este dia começarei em enaltecer-te. Talvez até aquele dia ninguém ainda tinha visto, aquele povo ainda não tinha visto, só presenciava os milagres que Deus fazia através da vida de Moisés. Mas ainda não tinha visto ainda Josué, Deus fazer algo através da vida de Josué. Pelo estudo, pela palavra do Senhor, com certeza o povo dentro dos seus corações estava pensando como que, mas será que ele é capaz? Né? É desse jeito quando Deus, é desse jeito que o povo fala nas nossas vidas. Né? Ah, mas você não vai conseguir. Ah, mas você não vai chegar lá. Com certeza pela palavra do Senhor. Ali tinha as pessoas incrédulas, pessoas que não acreditavam que Josué também, né? Deus poderia usar Josué para fazer os mesmos milagres. Glória a Deus, aleluia. E aí chegou, com certeza Josué também estava com um pouco de medo. E Deus disse a Josué: esse dia de hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo esse Israel, para que saiba que assim como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Olha que Deus maravilhoso. Olha o poder de Deus. Será que você pode dar um glória aí? Olha Deus falando contigo essa noite. Olha Deus dizendo para você: pode ir que eu estou contigo. Ah, mas parece que Deus me abandonou. Eu quero dizer para você nessa noite: Deus não te abandonou. Mas a promessa ainda não se cumpriu. Mas foi 40 anos para se cumprir na vida de Josué. Ainda você acha que vai demorar um tempo determinado? Se Deus ainda não te entregou, porque você ainda não está preparado. Se Deus ainda não derramou o sol na sua vida, porque você não está preparado. Talvez você não vai aguentar, não vai suportar o peso do chão. Aleluia. Ainda você não recebeu ainda, porque você não está preparado, você não aguenta. A unção ela pode matar, porque a pessoa pode se engrandecer, e só Deus é grande, só Deus pode, só Ele, Aleluia. só Ele pode fazer. Tem pessoa que você não pode elogiar Ele, tem pessoa que você não pode elogiar, Ele não aguenta receber o elogio. Diga que nossa, mas você sobrou também. A pessoa em vez de falar: eu não fiz nada, é o Espírito Santo, é Deus que fez. Você começa a engrandecer, ali já começa a engrandecer, você aí já não quer mais ficar aqui, já acha que está preparado para ir lá na frente, fazer lá na frente. Agora sim, sou missionário, agora eu vou fazer lá fora, agora eu vou viajar. Mas não é essa maneira, então tem que preparar mesmo. 40 anos para Josué tomar a direção. 40 anos Deus preparou. 40 anos Moisés instruiu Josué. E ele servia, ele era o braço direito de Moisés. Ele servia com alegria, ele era obediente. Ele também se ativava. Olha, ver as coisas acontecerem na sua vida. Começa a obedecer suas vidas. Começa a obedecer seus pastores. Começa a dar ouvido à palavra do Senhor que tem pregado aqui nesse lugar. Pode acontecer, mas é necessária transformação. Não é de qualquer maneira. Aleluia. Deus poderoso. E Deus falou com Josué. Deus animou Josué. Josué, glória a Deus. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Tu, pois ordenarás
quando vende até a porta das águas do Jordão, parareis no Jordão, ordenou que eles fossem na frente, abrindo o caminho. A palavra, os pastores estão aqui para te ensinar no caminho que você deve andar. A palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, você tem exemplo. Não é de qualquer maneira, vai chegar o seu tempo, vai chegar a sua hora. Mas para isso tem que aprender com aqueles que sabem mais do que nós. Verdade, tem que ser um Deus de glória. Tem que ter perseverança, tem que ter fé, tem que acreditar. Não é do meu tempo, não é do seu tempo, é do tempo de Deus. Aleluia. Deus tem, então disse Josué aos filhos de Israel. Na hora que chegou do outro lado, nós chegamos junto àquele povo, aquela multidão. Josué ele teve medo. O rio estava na frente para ser atravessado. Aquela multidão que estava sob a responsabilidade dele. E ele não ele sabia que lá na frente ele ia encontrar dificuldade, ia encontrar prova. Você vai encontrar prova, mas não desanima. Deus está contigo. Deus está comigo. Por que você está com medo? Não tenha medo. Se foi Deus que falou, ele te garante. Aleluia. E ali, conforme a obediência da palavra do Senhor, temos que obedecer a palavra do Senhor. E ali obedece tudo que Deus falava para Josué fazer. Josué estava fazendo, estava na direção certa. Por isso que aconteceu a grande vitória na vida de Josué. Por isso que Deus exaltou Josué. A obediência, mesmo com medo, mesmo entristecido, sem ali o seu pastor, sem seu líder, mesmo assim ele não estava obedecendo. Ele viu que Deus falava, da mesma forma que Moisés buscava. Josué começou a buscar, ele aprendeu com o líder. Você também deve aprender com a sua liderança. Aleluia. E disse mais Josué, não, glória a Deus, chamou o povo para cá, chamou o povo para ouvir, chamou o povo reunido, agora você vai ouvir. Glória a Deus, aleluia. Ouve para cá, ouve a palavra do Senhor. O Senhor vosso Deus. E disse mais Josué, nisso considerei que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de ti, diante de vós, os cananeus, e os heteus, e os Glória a Deus. e os fariseus, e os
E Deus falou para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Eu não vou te deixar, Josué. Chega um tempo na sua vida que você ora, não vê o milagre acontecer. E assim, pega na porta, não vê a porta se abrir. Mas eu quero dizer para você, perceber em oração. Continua vindo na igreja, continua glorificando, continua honrando o Senhor Jesus. Porque vai chegar, a promessa vai se cumprir na sua vida. Porque cumpriu na vida deste povo. Moisés desobedeceu, mas tinha um ali preparado para obedecer, para fazer aquele povo. Você tem muitas pessoas aí do que Deus vai te usar para você conduzir até esse lugar. Aleluia. Aleluia. Deus quer te usar para evangelizar, para trazer vidas, almas nesse lugar. Faça um convite, vamos lá. Vamos lá para você ver. Deus é naquele lugar. Aleluia. Assim que chegar aqui, nunca mais vai sair, vai sentir a presença, vai ver Deus trabalhando nesse lugar. Aleluia. E Deus disse, aleluia. E Deus exaltou Josué na frente daquele povo que duvidou. Talvez duvidava. Mas ele vai orar, mas não vai responder. Deus só respondia Moisés. Mas não foi desse jeito. Deus mostrou que era a vida de Josué. E quando Josué conseguiu ali o povo obedeceu. Tudo que Josué falava obedecia a sua terra prometida. Eu quero dizer a você que você vai alcançar também. Continua caminhando,
colocou no meu coração. Mas eu quero dizer para você, aquela promessa que Deus fez na sua vida, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, mas depende de você. Depende de mim e de você.